Olá, o assunto de hoje é coerência e coesão, os dois fatores internos de textualidade, responsáveis pela organização da materialidade do texto. Em vídeos anteriores, falamos acerca de texto, discurso e dos fatores externos de textualidade. Eu fui bem clara ao explicar que os fatores externos de textualidade, já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui para quem não assistiu ainda. Enfim, eu fui bem clara ao afirmar que os fatores externos de textualidade são responsáveis pela organização do discurso, enquanto os fatores internos de textualidade, assunto sobre o qual esse vídeo se debruça, são responsáveis pelos fatores relativos ao texto. Então vamos entender o funcionamento de cada um desses mecanismos e compreender porque o domínio deles é essencial para a produção da escrita. Bom, o que eu posso dizer a princípio é que a coesão, posteriormente eu explico a coerência, é responsável pela articulação textual. Ao escrever um texto e organizá-lo de acordo com o seu gênero, geralmente em parágrafos, mas também às vezes em versos, é necessário que esses parágrafos, esses versos, enfim, frases, períodos, palavras, se relacionem entre si, a fim de se construir uma ideia clara ao interlocutor. Num processo muito parecido, inclusive, com o processo da construção de uma colcha de retalhos, em que o costureiro tem que escolher os retalhos, pelo tamanho, enfim, pelos traços, a fim de, ao final, conseguir dar, ao que teceu, uma visibilidade agradável. Assim faz um texto também. O escritor, ele necessita juntar as palavras, as frases e os períodos em parágrafos e alinhar os parágrafos entre si, de maneira que, ao final, o seu texto se torne claro e agradável ao interlocutor. E esse processo, que pode parecer, assim, na minha explicação, tão simples, na verdade, ele requer o domínio de inúmeras habilidades de escrita que posteriormente fazem com que alguém se torne competente, um produtor competente de textos. Há três tipos de coesão, ou seja, há três formas de se utilizar a coesão a fim de que se consiga alinhar corretamente a estrutura de um texto. Agora, há duas funções fundamentais na coesão, antes que eu explique aqui quais são os três tipos de coesão. Uma delas é a substituição de palavras, a fim de que o texto não fique por demais repetitivo. Suponhamos que eu queira falar sobre uma instituição pública, vamos usar aqui a UFES, Matriculei-me na UFES no ano de 1998, cursei letras na UFES, concluí o curso na UFES em 2002, posteriormente ainda cursei pós-graduação na UFES. Eu acabei de fazer aqui uma construção textual, por meio da oralidade, extremamente repetitiva. Por vezes aqui eu repeti a palavra UFES, e isso deu ao meu texto uma coesão totalmente inadequada, porque a repetição excessiva de um mesmo termo, ele causa negatividade no posicionamento do interlocutor. Então a coesão ela serve para substituir palavras, são mecanismos que me ajudam a substituir palavras no texto. E uma outra função da coesão também é a sequenciação, Um texto ele tem que ter uma ideia de início, meio e fim, porque o texto ele tem de causar essa ilusão, no interlocutor, que ele tem um início, meio e fim. E ele tem que utilizar-se de conectivos que levem o interlocutor a entender esse processo.
Esses conectivos seriam as conjunções, né? Então, logo, pois, mas, que acabam dando ao texto ali uma segmentação que demonstra uma ideia de início, meio e fim. Agora, como que se organiza isso tudo no aspecto da coesão? Não, a gente afirma que há 3 tipos de coesão. A coesão lexical, que se faz basicamente pelo uso de sinônimos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, o aluno chegou à escola e mostrou-se apavorado. O educando havia percebido alguma coisa pelo caminho que o assustou. Nesse caso aqui, eu estou usando um tipo de coesão e ela é lexical, substituindo aluno por educando, 2 sinônimos, palavras que têm sentidos idênticos, mas escritas de modo diferente. O que torna o texto mais aprazível, mais interessante para quem está ouvindo. Eu tenho ainda uma outra forma de coesão, que é a coesão referencial, em que eu substituo nomes por pronomes. Pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, eles, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, aquele, aquela, tudo, todos, né? Ninguém, alguém. Enfim, há uma série de pronomes, e quando eu utilizo esses pronomes no texto, eu também estou fazendo uso da conexão, da coesão, chamada coesão referencial, em que eu substituo geralmente um substantivo por um pronome. Exemplo, né? Pedro foi à casa de Sérgio e disse a ele que estava muito assustado, né? O ele ali, para substituir Sérgio, é um tipo de coesão referencial. E eu tenho ainda as coesões sequenciais, que são, na verdade, as conjunções, que trabalham ali com a sequenciação de um texto, sendo as mais comuns, né, as mais utilizadas, o porém, o mais, o entretanto, o todavia, que levam o interlocutor também a perceber a segmentação e a sequenciação de um texto. Fora isso, nós temos a coerência, que também é um fator interno de textualidade e está ligado à materialidade textual e não ao discurso, né? O texto sustenta o discurso, como eu disse, né? E a coesão e a coerência sustentam o texto, para que ele sustente o discurso. A coerência, ela está relacionada à lógica das coisas, né? Tudo tem de ter uma lógica a fim de que o interlocutor consiga compreender essa lógica. Quando alguém escreve um texto do Enem, e aí eles geralmente falam assim, olha, a redação do Enem pode zerar se você fugir ao assunto. Fugir ao assunto é não atender a uma determinada lógica, né? Ou seja, é ser incoerente, é fugir à coerência textual. Então, o que é um texto coerente? É um texto que segue uma lógica, que fala de um assunto, que não escapa a esse assunto, e ao falar desse assunto também, faz uso de fatos, enfim, de situações dentro da lógica. Suponhamos que alguém escreva assim, era vegetariano e odiava ter de comer carne às segundas-feiras, né? Qual é a lógica disso? Sendo ele vegetariano, ele não come carne nunca. Então, é um exemplo bem simples aqui para demonstrar a vocês o que é ser incoerente, né? Geralmente, quando eu leio um texto, eu encontro muito mais situações de problemas de coesão do que problemas de coerência, né? Quando alguém erra na coerência, geralmente é porque a coisa já está muito ruim. Agora, erros de coesão são muito simples, assim, de serem perceptíveis, porque são falhas em habilidades do campo da gramática, que muitos alunos não gostam, não compreendem, ou às vezes nem tentam compreender. Eu vou gravar um vídeo, na verdade eu vou também trabalhar isso ao vivo com vocês, um pouco mais sobre coesão e um pouco mais sobre esses mecanismos relacionados ao uso da gramática. E aí a gente vai tirar algumas dúvidas de maneira mais pontual. Obrigada pela atenção.